Aqui. A palavra que o Senhor trouxe para nós hoje está aqui, ó. O que devemos entender quando Deus se cala? Só eu ou alguém aqui já passou, ou esteja passando, esteja talvez sendo assim, enganado pelos seus sentimentos, tendo a impressão que Deus faz um tempo que não está falando com você mais. Alguém já teve essa experiência? Parece que nem uma nuvenzinha, nem um apontamentinho, nem um joinha de vez em quando. Sabe, quando parece que, Senhor, o que aconteceu? Deu um vendaval e a minha antena Wi-Fi do céu, ela se rompeu, por isso que eu não estou sentindo. O que está acontecendo, Senhor? Pois é, eu creio que ninguém sentiu, imagino eu, a luz do sol hoje, a não ser só a sua claridade, mas o sol de modo direto, eu creio que ninguém sentiu. Mas o sol sempre esteve lá, fazendo o que tem que ser feito todos os dias. Assim é o Senhor. Amém? Amém. O Senhor continua no absoluto controle. E a gente hoje vai entender, aprender aqui, através da tua palavra, o que devemos entender quando Deus se cala. Quando Deus se cala. Até na Bíblia, a gente lendo as Escrituras, nós vamos chegar em algum ponto lá que vai dizer que houve silêncio no céu por quase meia hora. Até no céu houve silêncio. Olha para você ver. Uma das linguagens de Deus é o silêncio. É o silêncio. É só Deus, né? Parece uma contradição. Deus fala no silêncio. Não é verdade? Só Ele, né? O autor lá de Salmos 83, eu creio que todos já abriram, que é o autor Salmo de Asaf. Ele diz assim: ó Deus, não te emudeças, não fique em silêncio, nem te detenhas. Ele dizendo, emudeças vem de, né, não fique mudo, não fique em silêncio, Senhor, fala comigo. Eclesiastes 3:7, do meio para o final, vai nos dizer que tempo de estar calado e tempo de falar. Nós temos problema quando alguma coisa fica quieta durante muito tempo, não é verdade? Eu, por exemplo, fico um pouco incomodado. Alguém já entrou em contato lá com uma operadora de telemarketing? E ela, espera aí que eu já estou achando o seu cadastro, faz aquele barulhinho artificial. Já encontrei seu cadastro, né? Espera aí só um minutinho. E de repente alguém te atende e fala, só um segundo aí. Qualquer coisa o senhor pode chamar aqui, né? Geralmente, pelo menos uma ou duas vezes eu dou um alôzinho e falo, oi, alô, está aí? Porque fica em silêncio um período, né, de repente mais compridinho. A gente não tem a certeza de que estamos sendo ouvidos, não é verdade? É isso aí. Quando Deus se cala, é um momento de fé, paciência e honestidade com Deus, para que a igreja se fortaleça em seu relacionamento com Ele. Olha para você ver. Está aí. Mesmo sem entender o motivo dele estar calado. É um momento, enquanto
eu não tenho um novo apontamento da parte do Senhor, o que eu vou fazer? Eu tenho algumas tarefas de casa para fazer. Crescimento. Uma das coisas mais complicadas de se compreender na caminhada, na vida, é o silêncio de Deus. É quando levamos uma causa diante dele e parece que não recebemos a atenção esperada. Por mais que clamamos, o tempo passa e não vemos resposta. O silêncio de Deus é a sua aparente indiferença. Aparente porque é a leitura que nós fazemos, que parece que Deus não está nem aí com a minha vida. Será que o Senhor está ocupado demais para se importar com a minha causa? Será? O aparente silêncio de Deus pode ser visto como um tempo de preparação, onde Deus age silenciosamente para aperfeiçoar e preparar o cristão para propósitos maiores, um novo apontamento. E nesse período, que período do silêncio de Deus em nossa vida, a igreja deve perseverar em oração, confiar e relembrar as suas promessas. É isso aí. No período que sentimos que Deus está em silêncio em nossa vida, a gente temos que fazer uma recapitulagem da palavra dele em nossa vida, através de dedicação, perseverança em oração, leitura bíblica, comunhão. Mas Deus fala, mesmo no silêncio. Amém? E o primeiro ponto que a gente vai estar vendo hoje é isso aqui, ó. O que devemos entender quando Deus se cala? É que, lá vem o primeiro, o silêncio de Deus não significa exatamente abandono. Olha, agora eu quero dizer exatamente assim, ó. Você tem um cérebro que pensa e julga. Então não adianta dar um despertinho e falar, essa palavra é para mim. Todo mundo sabe quando está em falta com Deus. Em falta, que eu digo, é exatamente assim, a falta que nos compete de responsabilidade cristã. Se a sua vida está mais suja que pau de galinheiro, Deus também fica em silêncio, tá? Mas eu estou dizendo, essa palavra que hoje, o que devemos entender quando Deus se cala é, o silêncio de Deus não significa abandono. Para você que está com uma vida que assim, em 4 paredes, pela graça e misericórdia, por obra, é claro que ninguém. Mas se você está em falta com o Senhor, tem consciência do que é certo e errado, tem consciência do que agrada ao Espírito Santo e o que não agrada, então cuidado, porque aí talvez tenha 2 interpretações diferentes uma da outra. Jovens, cuidado com aquele cantinho da escola que os pais não estão, onde os olhos dos outros não alcançam. Então cuidado. Então, mas para você que pela tua graça e misericórdia tem uma preocupação em querer acertar, em querer estar em comunhão, sentindo ou não sentindo, eu vou fazer o que precisa ser feito. Tem gente que acorda 4, 5 da manhã, com vontade, sem vontade, vai lá e faz o que precisa ser feito todos os dias, gemendo, chorando, se arrastando. A obra de Deus também não é diferente. Tem hora que a gente fica pensando que Deus vai fazer o quê? Soltar um pozinho mágico em cima da nossa cabeça e a gente vai ser dopado por uma consciência fora da nossa e agir que nem robô. Não.
Não, não. Então, o que devemos entender quando Deus se cala é que o silêncio não significa abandono. Eu quero enfatizar aqui que o silêncio de Deus não é exatamente um sinal que Ele se afastou ou não esteja te ouvindo. Ele continua presente e ativo como sempre esteve, mesmo que não o percebamos claramente e mesmo que estejamos orando. Puxa vida, Senhor, eu estou orando, mas o que está acontecendo? Parece que eu estou num eco dentro de mim, parece que eu estou num vazio. Gente, é isso mesmo. O homem faz uma autoanálise e diz: opa, peraí, eu não estou numa vida contínua de pecado? Eu realmente tenho uma preocupação em querer agradar o coração de Deus? Será que eu realmente tenho um coração assim, querendo acertar, Senhor? Como Paulo falou, aquilo que eu quero eu não faço. Mas a questão é, você ao menos está tentando? Você está usando o recurso que Deus disponibiliza para você, através da palavra dEle, de um estudo, igreja aberta, louvores, amizades, o que você anda vendo? Será que eu estou usando os recursos que Deus disponibiliza para realmente ter um crescimento espiritual? Ou eu não estou nem aí? Afinal de contas, no final vai dar tudo certo e eu vou estar lá no meio disfarçado e misturado. Não vai. Mateus 15, do 21 ao 28. Creio que os irmãos já abriram. Vamos lá. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas o que diz? Mas Jesus? Silêncio. Então seus discípulos se aproximaram dele e lhe pediram: Senhor, manda essa mulher embora, pois ela vem gritando atrás de nós. É bem a cara da humanidade, né? Encheu o nosso saco. É mais fácil apertar um botãozinho e falar: se livra do problema. A Bíblia aqui não relata há quanto tempo essa mulher estava atrás deles, gritando, pedindo ajuda. Mas a questão é, Jesus ficou em silêncio. Algumas vezes acontece assim, gente. Então seus discípulos disseram, vem gritando atrás de nós, manda ela embora. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Versículo 25. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: é verdade, Senhor, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Versículo 28 diz o quê? Jesus respondeu. Vai ter momento que você está correndo atrás, perseverando em oração, pedindo ajuda: Senhor, salva-me. Como ela disse aqui, a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Esse ajuda-me embora deveria ser o primeiro, falou: Senhor, o Senhor é a minha última solução. Eu não tenho mais para quem recorrer. Eu não tenho mais. Todas as minhas fichas acabaram, todas as minhas chances acabaram. Senhor, ajuda-me. Talvez você também esteja na mesma situação há um tempo, perseverando e gritando: Senhor, socorre-me,
Senhor, ajuda-me. Senhor, ajuda-me. Senhor, alcança aquela situação. E o Senhor não lhe respondeu palavra alguma. A gente não leu lá em Eclesiastes que há momento para falar e momento para ficar calado. E versículo 28, Jesus respondeu. O que Jesus respondeu? Mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme a sua fé e o que você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Curada. Então, não é necessariamente o silêncio do Senhor abandono na sua vida. Não é. Não é. Há momentos que Deus vai te falar de forma direta. Há momentos que o Senhor vai usar as circunstâncias para falar com você. Há momentos que Deus vai usar pessoas. Há momentos que o Senhor vai usar sonhos. Mas a verdade é que Deus fala. Amém? Eu sei que é difícil. Algumas vezes a gente está acostumado, né? Sempre a dar mais crédito, ficar mais tranquilo naquilo que ouvimos e naquilo que vemos. Tem dias, já viu aqueles dias que ficam abafados, calor, e você olha assim para as copas das árvores e nem sequer um ventinho, nem sequer uma brisa, nem sequer, e fica simplesmente, parece que o ar está parado. Algumas vezes a gente vai se encontrar assim: Senhor, apenas um sopro, e nem um soprinho, mas tenha isso bem resolvido no seu coração, na sua mente. O Senhor continua onde tem que estar, com controle de tudo, de todos, inclusive da sua vida. Ele sabe exatamente o seu endereço. Não precisa ficar desesperado. É claro que a gente deseja. Claro que não. Quem não? Né? Senhor, mas fica tranquilo. As bênçãos do Senhor, a resposta dele, diz lá no Antigo Testamento que correrão atrás de você. Quando se coloca na posição de servo do Senhor, as bênçãos, a resposta, o apontamento, a direção do Senhor, elas te buscam, ela bate no teu endereço. Pode acreditar. Mateus 26, 63. Na parte A, lá no comecinho do versículo, Mateus 26, 63. Vai dizer assim: mas Jesus permaneceu em... Está aí, gente. Em silêncio. Não falou que Jesus não existe mais. Falou que ele apenas está em silêncio. Mas ele está ali. Amém? Jó 33. Do ladinho, um pouquinho depois. Um pouquinho antes, desculpa. Jó 33, 14. Jó... Não é João, Jó 33, 14. Jó 33, 14. Vai dizer assim: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro. O que diz o resto? Mesmo que eu e você não perceba, mas Deus fala, ora de um modo, ora de outro. É que algumas vezes a gente idealiza, olha que estranho, ao invés de a palavra de Deus nos convida a sair da humanidade e ir para o sobrenatural de Deus. Mas a gente tem a mania de falar assim: eu fico mais confortável quando eu pego a natureza de Deus e transformo na minha natureza para ficar da minha estatura, para eu conseguir ficar mais confortável, acreditar melhor.
É o contrário. É a Bíblia que ensina, que nos convida e diz: vamos começar a acreditar naquilo que os nossos olhos não enxergam? É a palavra de Deus que está sempre nos convidando a mudar de natureza, trocar de natureza, porque senão sempre vai ser algo de fora. Mas se eu tomo a natureza de Deus para a minha vida, através da palavra, eu começo a crer no que Deus crê, enxergar no que Deus diz e acreditar no que o Espírito Santo aponta. Natureza. Quem não nascer, de novo. Amém? Deus fala através de pessoas, Deus fala através de jumento, Deus fala através de árvore em chamas, Deus fala através de terremoto, Deus fala através de brisa suave, Deus fala em sonhos e Deus também fala em silêncio. Como quer, do jeito que quer, e Ele é Deus. Amém? Então tenha isso em mente em nome do Senhor Jesus. Porque o diabo, ele vai tentar sempre falar, não é te responder, ele sempre vai tentar jogar uma sementinha através de pergunta na sua cabeça. Será que por acaso Deus não te esqueceu? Então, em nome de Jesus, se você está com a vida em Cristo, pela graça e misericórdia dele, mas uma vida no altar do Senhor, fazendo o que lhe compete fazer, como um servo dedicado, que realmente quer crescer, quer ficar mais íntimo do Espírito Santo, então, em nome de Jesus, creia no seu coração que o silêncio de Deus não significa que Ele te abandonou. Amém? 2. Quando Deus se cala, pode ser que tenhamos que nos aprofundar ainda mais em quê? Tempo de fé e confiança. Tempo de fé e confiança. Ao invés de nós nos enfraquejarmos, falar, vou desacelerar. Não. É pegar esse tempo para nos aprofundarmos na palavra de Deus ainda mais. Temos um incômodo com o silêncio. Isso a gente não tem dúvida. O aparente silêncio de Deus em nossas vidas é um período para nos fortalecer a fé e confiar na fidelidade de Deus, mesmo sem sentir uma resposta imediata. Não confie, não deposite a sua fé no alicerce chamado de sentimentos, porque sentimento oscila, mas fé permanece firme. O silêncio de Deus em nossa vida é um período para fortalecer. É uma rica oportunidade nesse período do silêncio de Deus para crescermos espiritualmente através da sua palavra. Temos certeza de que Ele está agindo, mesmo quando parece que Ele se calou. É o que a palavra diz. Nosso mundo está cheio de barulhos, como, por exemplo, carros, máquinas, celulares, televisão, música. Tudo chama nossa atenção, tudo nos distrai. Parabéns para nós. Conseguimos acabar com o silêncio em nossa vida. Mas nós precisamos do silêncio. No silêncio podemos nos acalmar e focar no que realmente importa, a presença de Deus. Jesus muitas vezes se retirava para lugares solitários, silenciosos, para estar sozinho com Deus. O silêncio é importante para aprendermos a exercitar, a ouvir a voz de Deus. É complicado, né? Ficar um período em silêncio e falar, Senhor, eu só saio daqui enquanto ouvir a sua voz. Ou enquanto eu não ouvir a sua voz, eu não saio
daqui. Praticar e ficar em silêncio durante algum tempo torna seu falar mais disciplinado. Falar demais, sem cuidado, não é bom, segundo a Bíblia. Quando paramos de falar e ficamos em silêncio, passamos a ouvir com atenção. O silêncio aprofunda nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Então, que possamos aprender com o nosso Pai Celestial, que está nos céus, a ficar um pouco mais em silêncio desse mundo, para ouvir o que o Espírito diz ao meu e ao seu coração. Abacuque 2:20 vai dizer, Abacuque 2:20. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém? Esse calar, gente, de repente é aqui dentro, viu? A gente algumas vezes está tão agitado, está tão inseguro. Meu Deus do céu. Algumas vezes a gente fica rolando, chega até a perder o sono, porque a gente fica alimentando aquela dúvida, dizendo, será que não é bom eu fazer do meu jeito? Porque vai que Deus falha, vai que Deus esquece, vai que Deus esteja ocupado. Você já reparou que todo ser humano que tentou dar uma ajudinha para Deus, estragou a receita? Eu só vou dar uma ajudinha, Senhor. Pronto, Abraão foi fazer um filho na funcionária, azedou a marmita, como diz. A Eva, né? Não se fala. E pegar outros exemplos ali, né? Vou dar uma força para Deus. Meu Deus do céu, não dá certo. Então, em nome de Jesus, tenha isso em mente, o ponto 2. Tempo de fé e confiança. Quando o seu coração, a sua vida, você olhar para um lado, para o outro, e não tiver aparente um ventinho de Deus, da voz de Deus na tua vida, mas se seu coração em Cristo Jesus está em paz, dizendo, minha vida está no altar do Senhor, amém. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, somos salvos. E ponto. Todo pai reconhece o choro do seu filho entre outros filhos. Amém? Terceiro, quando Deus se cala, seja honesto em suas orações. Seja honesto, honesta em suas orações. Hebreus 10:22, no comecinho do versículo ali, vai dizer o seguinte. Hebreus 10:22, a parte A. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Algumas versões vai estar um coração honesto e com plena convicção de fé. Honestidade. Não precisa, se tem alguém que você não precisa fingir ser alguém que você não é exatamente a presença de Jesus. Não precisa fingir. Pelo contrário, admita. Para Ele você não precisa ter vergonha. Senhor, eu estou sendo tentado a sentir inveja. É a melhor pessoa para você declarar para Ele as suas fraquezas, os seus pontos cegos. Ele é a melhor pessoa, aliás, Ele é a única para realmente fazer um ajuste fino, uma correção. Enquanto você dorme, o Espírito Santo trabalha em você, mexe exatamente em áreas
que a gente muitas vezes acha que estão limpas e não estão. Amém? Seja honesto no período do silêncio de Deus. Hebreus 10, 22. Aqui, desculpa, veio aqui uma referência lá de cima. Mateus 6, 7, a parte A. Vai dizer assim. Mateus 6, 7. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Pagãos é aquela pessoa que prefere dar um jeitinho por conta própria. Não crê na presença do Senhor unicamente. Então assim, ele dá tiro para tudo que é lado. Quem acertar primeiro, ou quem me der o que eu desejo, está valendo. E o Senhor está dizendo, quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas. Não fiquem. Então seja honesto nas suas orações. Abra o coração ao Senhor. Lave a alma na presença do Senhor. Se preciso for, prepare um momento seu e dele. Mas aí é uma pergunta para cada um de forma individual. Faz provocar, faz valer a pena ter momentos de qualidade com Deus. Nem sempre dá para a gente fazer a oração ferver dentro, de repente, de um ônibus, andando no dia a dia. Mas ter um relacionamento mais profundo na oração com Deus, você precisa exercitar isso, eu preciso exercitar isso, eu preciso experimentar essa oração mais profunda, e preciso ter mais momentos de intimidade profunda com o Espírito Santo na oração. Há quanto tempo Deus não enxerga uma lágrima sua? Lavar a alma, chorar de soluçar, e deixar Deus falar dentro de você. Então, em nome de Jesus, experimente isso em Cristo Jesus. Quando tiver a impressão que Deus se calou, seja honesto com Ele sobre seus sentimentos, suas dores, frustração ou questionamento. Ele conhece o seu coração e quer uma conversa sincera, não apenas uma apresentação de informações, um relatório simplesmente do seu dia. Não que isso não seja importante. Vocês estão me compreendendo? Olha o que a Bíblia vai dizer lá em Provérbios 22, 11. Provérbios 22, 11. Vamos lá. Provérbios 22, 11 diz assim: o que ama a pureza de coração, talvez algumas versões vai estar a sinceridade de coração, a honestidade de coração, tá? O que ama a pureza de coração e é amável, ou sincero, ou honesto de lábios, será amigo do Rei Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, quando você tiver a sensação de que parece que você foi abandonado, de que Deus não te ouve, e talvez você tenha entrado aqui exatamente, passado a semana exatamente desse jeito, ou algum tempo, que parece que nada de diferente está acontecendo da parte do Senhor na tua vida, essa palavra vem encomendada do céu para você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O ser humano, a gente é tentado a querer oferecer sempre, sabe, algo que faz barulho, algo que mexe, que vira pirueta, uma feijoada do céu, sabe? E todo mundo. Mas algumas vezes Deus fala exatamente o que precisa ser falado, gente. E isso basta. Isso basta. O que ama a pureza de coração e amável de lábios será amigo do Rei. Então, em nome de Jesus, quando tiver a sensação que Deus já não fala com você há um tempo, aproveite esse momento para fazer uma oração honesta como você nunca fez antes. Faça o que nunca fez e experimente o que você nunca experimentou.
Amém? Quarto e último, vamos lá. Quando Deus se cala, pode ser um momento de preparação. Está aí, o silêncio de Deus como preparação. Preparação. Mas a pergunta honesta é: eu não quero ser preparado para nada. Eu não quero. Gente, Deus não vai mudar uma pessoa que está decidida a não querer mudar. Você vai ler a palavra do Senhor, na história da vida cristã, Deus falava, enviava seus profetas, até jumento enviava. E quando via que o povo não queria, lembra no comecinho que a gente falou? A semente foi esparramada, mas alguns corações é de espinho, alguns corações são de pedra, alguns corações é igual à beira do caminho que o diabo vem e pega a semente. A palavra fala que Deus envia, Ele manda. Se você não quer, sabe o que a palavra diz? Que Deus vai viver a vida inteira atrás de você dizendo: filhinho, 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 filhinho. Não. A palavra fala que Deus os entregou às suas paixões. Sabe o que é entregar? É falar: estou entregando, porque vocês, povo de dura cerviz. Dura cerviz vem da palavra cervical, pescoço duro, não me rendo, não me curvo, não me redimo diante do Senhor. Então, em nome de Jesus, até quando vai permanecer com o coração endurecido? Até quando? Até um dia acordar e olhar e falar: onde que eu estou? Até quando? Então, em nome de Jesus, o silêncio de Deus como preparação. A pergunta é: você realmente deseja passar por esse processo da preparação de Deus? Você realmente deseja? Será que você tem uma preocupação com isso? Ou na verdade não, na verdade tudo isso me enche o saco. Gente, eu já orei para o Senhor, e eu já fiz orações do tipo: Senhor, eu não tenho prazer nesse monte de coisa. Lá atrás eu já fiz isso. Lembra que a gente falou de ter coração honesto? Uma pessoa que realmente quer ser transformada, quer ser mudada, ela admite sua fraqueza diante do Senhor. Ela fala: Senhor, não adianta eu fingir que eu gosto. Senhor, eu não tenho prazer na tua palavra. De verdade não. Eu finjo para os outros que é, porque senão o pastor vai achar estranho eu falar que não tenho prazer na palavra dele. Mas na verdade tudo isso me enche o saco. Mas se você realmente tem uma preocupação e quer realmente experimentar a preparação de Deus na tua vida, então confesse isso ao Senhor. Confesse. E Ele vai falar: então vamos junto. Mas precisa ter honestidade na oração, para aproveitar esse momento do silêncio dele como preparação para a tua vida. Deus usa esse tempo do silêncio para trabalhar em nós, nos moldar, nos realinhar, nos reposicionar no caminho, removendo imperfeições e nos preparando para o futuro. Então, no momento do silêncio de Deus na tua vida, ouça o grito do Espírito Santo dizendo para você: ouça. Jeremias 18, do 1 ao 6. Jeremias 18, do 1 ao 6. Vai dizer assim: Jeremias 18, 1 ao 6. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro Jeremias, e ali ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com uma roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó casa de Israel, eu e vocês
Será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel. Eu desmancho, eu construo, eu amasso no pilão, eu refaço, porque você é o pó e ele é Deus. Há uma parte na letra da música lá da Cassiane que vai dizer, né? A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio é porque está. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Porém, simplesmente louve. Que o Senhor te acompanhe durante a semana toda. E que você tenha certeza que em Cristo Jesus, seja lá o monstro que você vê essa semana, tudo vai ficar bem. Concluindo, o aparente silêncio de Deus pode ser um sinal de que é hora de ajustar a própria conduta, é verdade. Ou de aprender algo novo em Deus, que Deus deseja ensinar para a sua vida, preparando-nos para bênçãos e direções futuras. Muitas vezes não compreendemos o silêncio de Deus, não entendemos o porquê Deus se cala quando tudo à nossa volta está em ruínas. Uma coisa é certa, Deus nunca para de trabalhar, de fazer algo. E alguma coisa muito especial está sendo preparada por Ele para o tempo que virá depois da dor, depois do silêncio em sua vida. Esperar no Senhor é tudo o que precisamos fazer, pois afinal de contas, é o nosso Deus, através do seu Filho Jesus, que também fala por meio do silêncio. Foi Ele que disse através da sua palavra, o que está lá em Romanos 8:19, não está aí não? Todo o universo criado aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. E eu termino e finalizo aqui com a última imagem, Isaías 59:1. Isso aqui, gente, ninguém tirou de uma imaginação fértil. Isso aqui ninguém tirou de uma placa de caminhão. Isso aqui não foi escrito por poetas, por homens sábios. Isso aqui foi escrito e é da boca do próprio Deus, dizendo que os seus braços não estão encolhidos para que não possa salvar, nem seus ouvidos tapados para que não possa te ouvir. Então, em nome de Jesus, que o silêncio do Senhor fale alto com você hoje. Deus abençoe a cada um.